Fala, aluno. Bom dia. Mais uma vez aqui o professor João Paulo. Hoje a gente vai falar um assunto muito interessante, certo? Que é a diferença entre fato versus opinião, né? Aham, sei. Então vamos ver nesse slide como é que a gente pode entender, né, e distinguir melhor esses dois termos, né? Fato e opinião. Vamos lá? Bom, então, qual seria a diferença entre um fato e uma opinião? Então aqui eu tenho, ó, fato é aquilo que aconteceu. Do latim factum, particípio do passado de facere, fazer, né? Então é aquilo que foi feito, né? Já aconteceu. Então, feito. Já a opinião é o que alguém pensa que ocorreu, é uma interpretação do fato. Então, é algo totalmente intrínseco à pessoa, né? Então, as vivências que ela teve, o conhecimento de mundo. Então, quanto mais a pessoa tem um conhecimento de mundo, melhor é a opinião dela, certo? Mas isso também não quer dizer que seja uma verdade absoluta. E eu trouxe aqui uma tirinha para a gente começar essa diferenciação. Então, tenho aqui, ó. É um ratão, mata, mata. Não, senhor, ele não fez nada demais. Seu comunista, morre, morre. Nem é um rato, é um sariguê, que é um gambá, né? Sariguê também chamado de opossum, timbu, caçaco, micurê, tacaca, raposa e gambá. Pode parecer um rato, mas é um marsupial. Outra pessoa aqui dá uma opinião, né? Da família do canguru. Aí aqui tem um sapinho, né? E é um rato. E respeite a minha opinião. Então nessa tirinha a gente consegue ver que os personagens têm opiniões diferentes, eles pedem respeito para a opinião deles, mas também não quer dizer que a opinião deles seja verdadeira. Então essa tirinha faz a gente refletir, né, a diferença entre um fato e uma opinião. Vamos pegar aqui um fato, né? Então, um exemplo. Polícia Civil de São Paulo continua nesta sexta-feira a investigação do caso envolvendo o delegado da corporação e a modelo, morta após uma suposta briga do casal, na última quarta-feira, 20/5. Então aqui, o que eu tenho? Eu tenho evidências, né? Entretanto, há diversas pontas soltas que ainda precisam ser esclarecidas pelos investigadores, como responder se a modelo foi morta ou se cometeu suicídio. As duas hipóteses são levadas em consideração pela Polícia Civil de São Paulo. Próximo tópico. Investigadores ouvidos pelo portal dizem que é preciso realizar uma perícia para identificar de qual arma saíram os tiros. Um policial militar que atendeu a ocorrência relatou na delegacia que contou 8 estojos de munição e uma pistola Glock 9mm, com um carregador municiado ao lado, além de uma bala amassada no corredor que dá acesso à cozinha. Então o que a gente tem aqui, né? A definição aqui. Fatos usualmente podem ser submetidos à prova por números, documentos, registros. Então assim, eu tenho uma evidência. Houve uma morte, né, de um modelo, certo? Um delegado que foi baleado. E no local do crime, né, eu tenho aqui 8 estojos de munição, uma pistola Glock e uma bala amassada, né? Além dos outros relatos que foram colocados no boletim de ocorrência. Então assim, um fato é algo que já aconteceu, feito, né? Então, quando você for utilizar um fato na sua redação, é o melhor jeito de você argumentar, porque é uma evidência, é uma prova, né? Então você tem ali um documento que está registrando. Diferente do que os alunos costumam fazer na redação, que eles colocam muitas opiniões. Então a gente vai ver agora as opiniões. Eu tirei aqui de uma rede social algumas opiniões sobre esse caso, né? Então, olha aqui, a polícia investigando. A polícia é isso aí. Então, esse usuário estava dizendo assim, aqui vai dar em pizza, né? Que é a pizzazinha dele. Ou seja, um delegado que é da mesma corporação, então a questão do corporativismo. Aí é uma opinião, né? Se fosse um homem preto, já estava crucificado pelo judiciário racista e classista brasileiro. Aí já outra opinião, né? Em relação à cor, né, do delegado, dizendo assim, se fosse outra pessoa, né, como ele é branco, fosse uma pessoa negra, já teria sido preso, né? Nem parece a mesma pessoa em defesa que deu entrevista ao Fantástico. Essa história é mal contada, desde as mensagens da noite anterior.
E aqui, né, retomando aqui a história da questão do racismo, tem assim, verdade, infelizmente. Não precisa nem um fuzil, um guarda-chuva basta. Ou seja, se a pessoa for negra, não precisa nem de um fuzil, ela basta um guarda-chuva, ela vai ser presa, né? E também condenada pela opinião pública. Nem parece a mesma pessoa em defesa que deu a entrevista fantástica, eu vou repetir aqui. Então, vamos lá, mais um comentário. Mais um cidadão de bem que se esconde atrás do uniforme para sair impune. Eu não acreditei em nenhuma palavra desse delegado, nem no choro forçado, meu forçado dele. Essa história, quanto mais mexe, mais fede. Toda essa história é de embrulhar o estômago. Todos os indícios de que essa moça foi assassinada. Muito triste isso. Meus sentimentos à família, porque ao que parece a justiça não será feita. O cara tá de volta ao trabalho, só sorriso, no mínimo estranho. Na verdade, sempre o achei arrogante, sempre exibindo armas. Sei não, eu não confio. Welcome to United States of Fantastic Brazil, né? Ou seja, uma crítica aí. E deram aquele jeitinho brasileiro. Então a gente viu aqui, ó, as opiniões de várias pessoas sobre o acontecido, né? E existiam várias pessoas dizendo assim, tá cheio de juiz e advogado nesses comentários, né? Então, assim, o que vai determinar o fim dessa história? Quando a justiça, né, apurar todos os fatos, tiver as opiniões, né, qualificadas dos investigadores, e aí a gente vai tirar uma conclusão, né? Então a gente percebe aqui que existem várias opiniões, né, e que refletem juízo, valores e interpretações de cada pessoa, né? Então nem sempre, né, você tem que ter um senso crítico, né, para filtrar essas opiniões, porque às vezes algumas pessoas acabam acreditando, né, por inocência, por ingenuidade, e acabam tomando isso como fatos, né? Então tem que ter esse cuidado. E aqui eu achei bem importante ressaltar para vocês essa frase aqui, ó. Segundo Ronald H. Coase, né, Prêmio Nobel de Economia, se torturarmos os fatos adequadamente, eles acabam confessando. Ou seja, se a gente pegar todos os detalhes dos fatos, né, ou seja, espremer, né, a gente consegue encontrar a verdade, né, muitas vezes, né. Então, é necessário ter senso crítico e examinar racionalmente o fato, os dados e as opiniões dadas tanto pelos especialistas quanto pelos demais envolvidos. Conforme José Antônio Rosa, nossas decisões devem ser baseadas em fatos, mas podem levar em conta as opiniões de gente qualificada, no caso, os especialistas, no caso aí, os investigadores, né? Então é importante a gente saber diferenciar isso aí. E eu trouxe aqui uma reflexãozinha, né, com esse cartoon, que diz assim, o debate do século, né? Então, deste lado do ringue, ele, cientista, PhD, pós-graduado pela Sorbonne, e deste lado, o desafiante, com sua conta no Facebook, né? Então, aqui eu tenho uma sátira, né, do que acontece hoje nas redes sociais, e também em relação às fake news, né? Então, esse cartoon, de certa forma, expõe o problema das fake news, né? Algumas pessoas acreditam piamente em suas opiniões e vomitam-nas como verdades absolutas nas redes sociais. Então, meus alunos, tenham cuidado quando vocês forem escrever um post, né, nas redes sociais. É necessário muito estudo e pesquisa antes de fornecer uma opinião válida. Seja crítico e cético. Verifique tudo antes de postar. Então, gostou do vídeo? Curta e compartilhe com seus amigos. Até a próxima aula, certo?